Olá, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Hospital da Alma, em parceria com o canal aqui no Instagram do Gestão do Lar. Boas-vindas! Hoje nós vamos falar sobre o que é a gestão do lar. Eu vou falar esse assunto que muitas de vocês não vão estar muito contentes sobre aquilo que eu vou dizer para vocês no dia de hoje. Nayara, seja bem-vinda. Isabelle, seja bem-vinda. Gente, eu acho que vocês não vão gostar muito do que eu vou contar para vocês hoje. Mas eu não quero que você seja uma mulher tola como eu fui. Então, por isso que eu venho aqui te orientar, né? Te orientar sobre a gestão do lar. O que é a gestão do lar? E o que eu e a minha parceira Natália descobrimos sobre este pilar que é tão importante a respeito daquilo que Deus nos deu, que é a nossa casa, que é a nossa família. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Coloca o número 1 aqui se vocês estão me ouvindo. Se está dando boa tarde. Está dando para ouvir? Coloca o número 1 aqui para mim, porque eu nunca sei se a transmissão está chegando até vocês, para que eu possa... para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Tá dando para ouvir? Oi, Pri, saudade de você, mulher. Gente, seguinte. Hoje nós vamos falar... Obrigado, gente. Hoje nós vamos falar sobre a gestão do lar. O que é a gestão do nosso lar? Como é que nós fazemos a gestão da casa? Geralmente, o que acontece muito é assim. Vejam se eu estiver errada, vocês coloquem aqui, ixi, nada a ver. Não tem nada a ver isso que você está falando, mas vejam só. Geralmente nós temos a nossa mãe, nosso pai, nossa família, nossos tutores, às vezes não é pai e mãe, às vezes é avó, tia, enfim. Nós temos os tutores que cuidaram da gente quando a gente era pequena. Aí de repente a gente olha algumas situações que a gente não concorda muito. E aí o que a gente resolve fazer? Resolve casar, resolve encontrar alguém para sair de casa. A gente faz isso na ilusão, algumas de nós, né? Claro que, graças a Deus, tem mulheres que saem de casa simplesmente porque encontraram a pessoa certa e realmente resolveram estar ao lado dessa pessoa, tudo organizado, com tudo combinado, aí é legal. Mas, pelo menos... vamos colocar 30% das pessoas saem de casa porque não gostam de viver com seus tutores. Com a sua cara, com a sua mãe, com quem te criou, porque acha que não tá legal, ok? Ok. Aí a gente geralmente, e não foi isso que aconteceu comigo, mas pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço aconteceu isso. Aí você casa, mudou de casa... e começa a ter os problemas. Quais são os problemas que você não tinha antes, que você passa a ter quando você tem a sua casa? Gerenciar o seu tempo, começa por aí. Gerenciar os cuidados com a casa. Organizar a rotina de organização e de limpeza da casa. Estar disposta para a sua família ou para você, se você mora sozinha, tá? Se você tem filho, estar disposta para cuidar desta criança. E aí o que acontece? Todas essas questões aparecem na frente, uma casa para você limpar, uma casa para você organizar, filhos, marido, e você, mulher, acaba se perdendo no meio de tudo isso. Primeira coisa, qual que é a primeira questão de tudo isso? Nós entramos... nesta nova casa, no nosso novo ser, pensando em nos livrarmos de uma situação desagradável. Ou seja, a gente já entra com uma motivação errada. Segunda coisa que acontece com a gente vai para nossa casa não entendendo muito bem como fazer a gestão de tudo isso. Quais são as ordens e as prioridades para cuidar de um lar? Geralmente a mulher, e eu falo isso porque a minha mãe foi assim, geralmente o que a gente faz? Coloca tudo na frente, filho, casa, marido,
coloca tudo na frente e a gente esquece da gente. Aí chega um determinado momento que estamos estressadas, extremamente nervosas, raivosas. E aí a gente desconta isso em quem? Nos filhos, no marido e nas pessoas que moram com a gente. Eu tô falando alguma bobagem aqui, gente? Fala aqui pra mim se eu tô falando alguma bobagem aqui. Eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo. Eu não saí de casa, eu não resolvi morar fora da minha casa porque eu tinha um problema. Eu engravidei e saí de casa. E aí o que eu fiz? Eu coloquei tudo na frente, marido, filho, casa na frente, fui esquecendo de mim e simplesmente começou a acontecer os problemas no relacionamento. Muitos divórcios acontecem porque as mulheres não cuidam delas. Elas colocam o lar na frente, a gestão na frente. Ó, a Priscila só falou verdades. A gente coloca a gestão do lar na frente de nós, os filhos e maridos na nossa frente, só que a gente não aguenta. E aí o que acontece com a gente? A gente fica estressada, nervosa e querendo jogar tudo pro alto. Aí o que acontece? A gente começa a adquirir alguns tipos de vício, ou vício da internet, ou vício de celular, vício de pornografia. Tem mulheres que vai no bar beber, porque elas não aguentam as suas casas. Elas ficam extremamente estressadas, nervosas, e aí desconta isso no filho e no marido. Só que no fundo, o que ela queria mesmo, o que essa mulher, o que essa gestora do celular queria mesmo, era que tivesse harmonia na casa, era que as pessoas pudessem ajudá-la a cuidar das suas casas, que seria o marido, os filhos, né? Ou, sei lá, você mora com uma irmã, enfim. Gostaria que tivesse essa comunhão, essa harmonia, e que a relação da família fosse uma relação harmoniosa. Porque senão, o que acontece com essa mulher? Ela sai de um relacionamento, entra no outro, ocorre o mesmo problema. Ela sai de um, entra no outro, ocorre o mesmo problema. Ou seja, casa 1, 2, 3, 10 vezes e acontece sempre a mesma coisa. E eu conversando, eu tenho uma certa idade, né, gente? Não vamos revelar. Quantos anos vocês acham que eu tenho? Coloca aqui. Bom, enfim. Eu tenho uma certa idade, então conversando com amigas divorciadas, separadas, amigas que o seu relacionamento deram certo, eu comecei a perceber um seguinte... Sabe, observação, eu fui estudar casos. Por que alguns relacionamentos, algumas casas são legais, têm harmonia, tem tudo e outras não? Por quê? Aí eu comecei a observar essas mulheres. Essas mulheres que deram conta, né, que conseguiram, que tiveram um relacionamento sadio, né, gente, que não tiveram um relacionamento tóxico, que seria o homem narcisista, que bate, que não ajuda em casa, que só quer tirar o dinheiro da mulher. Não estou falando desse tipo de relacionamento. Estou falando de observações de relacionamentos sadios. Eu comecei a observar por que aquele relacionamento está durando 25 anos, 30 anos, 40 anos. E o meu, no meu caso, de verdade não durou. Por que de algumas amigas também não durou? Por que as minhas amigas estão estressadas? Por que a minha mãe e a minha família está estressada? Qual é o problema? Então eu comecei a observar. Deixa eu observar como que as mulheres que estão bem nos seus relacionamentos se comportam. O que elas pensam? O que elas fazem? Por que elas cuidam das suas casas com amor? Enquanto eu reclamo que eu tenho uma louça para lavar, que tenho roupa para lavar, que eu tenho roupa para dobrar. Por que eu reclamo e tem algumas pessoas que não reclamam? E um dia, gente, fazendo esse estudo de caso com uma das minhas melhores amigas, que tem um relacionamento sólido de mais ou menos 27 ou 28 anos, eu comecei a observar como ela lidava com a sua casa. Né? Esta foi uma, eu observei várias, mas essa foi a primeira pessoa que me chamou a atenção. O que ela fazia? Ela sempre, em primeiro lugar, agora vocês vão começar a entender a diferença de uma mulher que dá certo no seu relacionamento, que consegue fazer a sua gestão da casa com amor, e a diferença de nós, eu vou me incluir, uma mulher que só está reclamando das situações do lar. Em primeiro lugar, esta mulher, ela sempre estava arrumada. Eu achava impressionante. Ela sempre passava... Sabe esse negocinho que a gente passa aqui, ó? Em cima do olho?
delineador, rímel, lapisinho, batonzinho. Ela sempre estava com corretivo, não interessa se era sábado, se era domingo, se era final de semana. Ela sempre estava arrumada. A roupa dela sempre estava arrumada, ela não andava com roupa furada. Sabe aquelas camisetas do prefeito que a gente usa? As camisetas da escola de samba? Gente, eu tô falando da minha realidade, tá? Eu era assim. Eu acordava, colocava o quê? A blusa mais larga, mais furada, mais à vontade que eu encontrava. Certo? Ela não. Ela sempre estava arrumada. Ela sempre estava cheirosa. Ela sempre estava com a unha feita. E eu ficava olhando aquilo, eu não conseguia entender. Como que ela conseguia cuidar tão bem dela? Ela sempre estava bem alinhada e a casa dela está sempre arrumada. Era uma casa impecável. Eu falava, como que ela consegue? Detalhe, ela trabalhava 12 horas por dia. Saía de casa 6 horas da manhã e chegava em casa 6 horas da tarde. E eu pensava, como que ela consegue? Tratava o seu marido muito bem. Oi, amor, querido. Chamava amorzinho. Ele fazia as coisas para ela. Eu falava, o que ela faz? Aí eu fui bater um papo com essa mulher. Ela falou assim, Érica, o que eu fiz para conseguir manter o meu relacionamento durante anos e cuidar da minha casa com amor foi começar a cuidar de mim, em primeiro lugar. Então eu levanto, eu tomo banho todos os dias, passo a minha maquiagem, eu não ando despenteado, eu lavo meu cabelo seco no secador todos os dias, eu passo meu perfume, eu coloco uma roupa bonitinha, agradável, e aí depois eu vou fazer as coisas da minha casa, porque eu já coloquei a prioridade da minha vida em primeiro lugar, que sou eu. E num segundo momento eu cuido da casa, eu cuido do marido. Eu falei, gente, eu nunca pensei nisso. Quem faz isso aí? Coloca aqui pra mim. Quem é que se cuida em primeiro lugar? Que acorda, faz toda uma preparação, um ritual para você, para depois você cuidar da casa. Ou você é uma pessoa como eu era, acordava descabelada, torta, já ia começando a cuidar da casa, dando comida para o cachorro, para a criança, limpando, lavando. Olha, a Beatriz, ela é assim, isso mesmo. É sobre isso. A gente, o que a gente entendeu, né? Eu e a Natália conversando, nem sempre foi assim, mas hoje é. E não faz diferença quando você se coloca em primeiro lugar, a prioridade? Não faz a diferença para você cuidar da sua casa? Bom, gente, e aí o que acontece? O que nós entendemos, né? Não foi só com essa pessoa que eu conversei, muita diferença. Não foi só com essa pessoa que eu conversei. Conversei com mulheres mais velhas, que têm o seu casamento sólido, que têm a sua casa impecável. E comecei a conversar com mulheres que fracassaram, assim como eu. Qual era a diferença dessas mulheres que tinham um casamento e uma casa limpa, organizada, sabia fazer a gestão da sua casa, para uma mulher que se separou, que é divorciada, que não consegue encontrar ninguém? Tem uma diferença. E aí, estudando essas pessoas, nós descobrimos que esta mulher, para fazer a sua gestão da sua casa, em primeiro lugar, ela busca se espiritualizar. Ou seja, nós colocamos um nome que seria assim, ó, espiritualidade feminina. Esta mulher, ela em primeiro lugar desperta o feminino nela. Ela desperta as virtudes do feminino. Ela sabe qual é o papel dela. Ela se ama. Por ela se amar tanto, ela consegue cuidar dela sempre em primeiro lugar. Depois que ela se ama, que ela entendeu quem ela tem mas é uma enorme conexão com Deus. Uma mulher que consegue fazer a gestão da sua casa, ela não faz sozinha. Ela faz baseado nos princípios de Deus. Ela chama a espiritualidade, ela chama Deus para ajudá-la nessa missão.
É uma mulher que busca o autocuidado em primeiro lugar e ela busca a sua conexão espiritual em primeiro lugar. Porque veja só, se uma mulher está forte e está espiritualizada, vocês concordam que para ela fazer a gestão do lar, ela já terá o seu pote, o seu pote de alto amor já preenchido? E ela não precisará receber isso de ninguém? Coloca aqui se vocês concordam ou não. Esta mulher, ela se conhece. Esta mulher, ela sabe do seu estilo de organização. E o mais importante, esta mulher ama a sua casa, ama a sua família e é uma mulher que tem um propósito, um posicionamento definido sobre o seu papel dentro da sua casa. Uma mulher que sabe qual é o papel dela, e eu não digo, gente, papel de limpar a casa, lavar a louça, não é isso. É o papel de gestora, de comandante do seu lar. É o papel daquela pessoa que sabe o que ela precisa fazer, ainda que ela não faça tudo. Porque existem muitas mulheres posicionadas que têm um exército de mulheres cuidando da sua casa. Mas ela sabe qual é o seu papel. Qual é o papel dela dentro do seu lar. Ela não fica reclamando porque tem que ir ao mercado, porque as coisas sujam, porque as coisas bagunçam. Ela, como ela tem um posicionamento firme em relação à casa, em relação à sua vida, ao seu propósito como família, ela sabe que o papel dela é orientar e corrigir essa família. E não ficar reclamando e se queixando. Olha que diferença. Essa é uma mulher que ela está sempre de bem com a vida, ela está sempre se cuidando. E é claro que vai ter os seus altos e baixos, teremos aflições, todas as mulheres terão as suas aflições, terão as brigas de casal, terão as brigas com o filho. Sim, mas é uma mulher que se posicionou na vida. Eu conversando com algumas delas, todas elas falavam para mim, Érica, eu me posicionei. Eu sei qual é o meu papel dentro do meu lar. Eu sei que o meu papel é olhar tudo, revisitar tudo. Meu marido não tem condições de olhar para isso, nem meus filhos. Então eu sei qual é o meu papel e eu faço isso com muito amor, ainda que eu não lave uma louça. Ainda que eu compre uma máquina de lavar louça, que eu tenha empregada, que eu não passe roupa, eu sei que o papel da gestão, daquele olhar de carinho, de leveza é meu. E eu não coloco isso na mão de ninguém. E eu ficava assim, uau, eu quero ser assim igual vocês. Que maravilhoso. E aí elas falaram, quando eu aprendi isso, muitas delas aprenderam com seus ancestrais, elas entenderam que cuidar da sua casa não era um peso. Não era um problema. Não era algo que fazia com que elas ficassem reclamando, xingando, toda hora. Ai, porque é isso, porque eu tenho que fazer. Não. Para elas era algo normal, natural. E eu pensei, gente, eu preciso pegar o código com essas mulheres. Eu preciso andar com essas mulheres. Para entender por quê que eu preciso andar com essas mulheres. Por quê? Para eu cuidar da minha casa, eu fui fazer o curso de personal organizer. Virei personal organizer para cuidar da minha casa. Cuidei. Eu fui virar feng shuista, então eu trabalhei as técnicas de feng shui para cuidar da minha casa. Só que eu percebi que só essas duas técnicas não estava adiantando. A minha casa é organizadinha, minhas coisas são organizadas? São. Tenho as plantinhas nos lugares, os cristais, eu tenho. Mas ainda assim não tinha harmonia. E não foi à toa que eu me separei. E aí eu percebi o que está faltando dentro da minha casa. Está faltando um posicionamento. Em primeiro lugar, para a gente conseguir fazer a gestão do nosso lar, nós precisamos trabalhar o nosso posicionamento. E o que seria isso? Ter amor a si próprio.
Se você não tiver amor a si própria, esquece, você não vai conseguir ter paz e harmonia para fazer a gestão do seu lar. Não vai rolar. Por quê, gente? Porque amar o próximo como a si mesmo. Se você não se amar, você não terá condições de amar o próximo. Se você não se cuidar, você não terá condições de cuidar do próximo. Olha que interessante isso. Então, o que eu e a Natália conversando, mãe, casada, empreendedora, o que nós entendemos? Ela não está aqui hoje, mas das próximas ela estará. O que nós entendemos? Que em primeiro lugar vem o amor a si própria, o autocuidado. Não adianta você limpar a sua casa toda esganhada, sem passar um perfume, desodorante, com a roupa toda rasgada, que você vai acabar de organizar a sua casa, você vai olhar pra você e vai falar assim, misericórdia. Que isso? Por que eu estou assim? E você vai ficar com raiva de ter feito isso. Então, a primeira coisa é amor a si, cuidar de si. E aí, dentro deste olhar, dentro desta pesquisa de campo que eu e a Natália fizemos, nós entendemos que para a gente ter uma gestão do lar eficiente, nós temos uma trindade. Nós chamamos, né, nós inventamos esse nome, nós chamamos trindade do lar. O que seria essa trindade do lar? É como se a casa fosse uma pirâmide. E a ponta da pirâmide, se ela não está alinhada, se ela não está harmonizada, ela não consegue sustentar a base da pirâmide. E quem que é essa ponte da pirâmide? Sou eu. Eu de bem comigo, eu conectada com Deus, eu cuidando de mim, eu cheirosa, eu maquiada, eu. Num segundo momento, e não se enganem porque eu me enganei durante muitos anos, pelo menos 10 anos, tá, gente? Pelo menos 10. Eu achava que a casa, que a nossa casa, vem em primeiro lugar em detrimento, é assim que fala, gente? Em detrimento, não sei, do marido e dos filhos. Então, o que eu fazia? Eu acordava, por exemplo, eu fiquei 10 anos sem trabalhar, tá, gente? 10 anos cuidando da minha filha que ficou doente, e aí eu resolvi sair da empresa junto com o meu ex-marido, a gente conversou e eu fiquei cuidando dela. O que acontecia? O que eu fazia? Eu acordava, né? Tirava as remelas do olho, escovava o dente, prendia o cabelo mais ou menos. Às vezes de pijama mesmo, já ia cuidar da casa. Casa. Minhas filhas, mãe, tô com fome, quero tomar um café. Ah, pega qualquer coisa aí, come e vai embora. Vai pra escola, parará. Aí elas, e eu casa, arruma. Aí elas chegavam, o marido chegava, eu, gente, não suja, hein? Não entra, não encosta na geladeira, não suja a pia, pá. Não isso, não aquilo, as pessoas, eles entravam tipo, ai meu Deus, que medo de entrar dentro da minha casa. Porque eu achava que o pilar mais importante da casa, dessa gestão, seria a casa, a organização, a limpeza, a rotina, a faxina, a roupa. E não é. Sabe por que não é? Porque eu fiz tudo isso, eu me formei em diversas profissões para cuidar do material e eu esqueci de cuidar da família. Eu esqueci de cuidar da família. O que seria esquecer de cuidar da família? Eu esqueci que moravam 4 pessoas aqui dentro. Eu esqueci que as pessoas não têm o mesmo ritmo que eu. Eu esqueci que eu tenho que parar em alguns momentos para estar com eles. Parar de trabalhar e jantar. Parar um pouquinho e almoçar com as minhas filhas. Parar um pouquinho e tomar café. Parar de trabalhar e ir no shopping. E colecionar momentos e sentar a uma mesa para a gente poder conversar. E eu não fiz isso, gente. Então eu estou aqui com muita tristeza no meu coração, montando este método, este programa para vocês, para que vocês não passem pelo divórcio, pelo luto, como eu passei. Porque eu simplesmente esqueci de olhar para as pessoas.
E as pessoas dentro da gestão do lar é a segunda mais importante. Primeiro eu me olho, depois eu olho as pessoas. Como está meu marido, como está meu filho, um bom dia, uma boa tarde, fazer uma oração. Você ora pelos seus filhos antes deles saírem de casa? Você senta à mesa, você todos os dias reserva um momento no seu dia para estar com a sua família, com os seus filhos, para conversar, saber como eles estão, como foi a brincadeira na rua, porque agora estão de férias, o que aconteceu, se o amiguinho falou, se o amiguinho não falou. Você senta para saber como está a vida do seu marido, da sua esposa? Gente, eu não fazia isso. Olha que loucura. Eu simplesmente coloquei como prioridade a parte material, a parte da casa. Aguar as plantas, limpar o quintal, lavar a roupa, cuidar da comida e esqueci que a família, as pessoas é o segundo pilar mais importante. O que seria isto dentro deste entendimento, desta pesquisa que fizemos? Seria você reservar todos os dias um momento para estar com a sua família. Colocar a sua família na sua agenda. Começar a ter momentos de lazer com a sua família, de sábado, de domingo. O que eu fazia, gente? Final de semana eu saía com as amigas, com os amigos, com os casais. E a filha, e o filho? Que momento que eu vou andar de bicicleta, andar no parque, fazer uma corrida, uma caminhada? Que momento? Não tinha. Uma outra coisa que eu demorei muito a aprender e ainda não aprendi corretamente, por isso que eu vou até fazer um convite para vocês. Vem participar do nosso grupo de estudo de comunicação não violenta. Vai iniciar dia 4 de março de 2024 agora. Porque, gente, um dos pilares dentro dessa pirâmide, que seria a conexão com a família, seria você ter uma comunicação adequada, saber fazer pedidos que funcionam, parar de reclamar, saber ouvir, porque dentro da comunicação, o saber ouvir é uma comunicação. Saber esperar, ter paciência. No processo evolutivo do outro, eu nunca tive paciência. Eu achava, porque eu comecei a montar o Hospital da Alma, porque eu fazia terapia, porque eu fazia isso e aquilo outro, que as pessoas que estavam do meu lado, mãe, primo, todas as pessoas da família eram atrasadas. Olha que arrogância. Eram atrasadas. Ai, gente, esse pessoal, viu? A gente falou sobre isso ontem na live. Se você não assistiu, eu sugiro que você assista a live de ontem, que nós falamos sobre o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência de achar, porque fazemos um curso, ou porque fazemos terapia, ou porque aprendemos coisas novas, diferente, que somos melhores do que os outros. E não somos. Então, esse tipo de comunicação, que é uma comunicação às vezes não verbal, é uma comunicação que só está na sua mente, né? Você está pensando assim, lá meu marido, olha lá, frouxo, não sabe de nada. Coitado, nem estudou, nem fez terapia, nem isso, nem aquilo outro. Ai, coitado, meu Deus, ó meu filho, ai senhora, minha sogra, ai. Isso é uma comunicação extremamente inadequada. Começa aqui. Às vezes você não fala, mas você se comporta. Olhando feio, fazendo careta. Tipo, A gente não faz essas coisas? Pois é. Tudo isso porque não aprendemos a ter uma conexão adequada dentro da nossa casa, com a nossa família. Detalhe, nós não aprendemos a ter inteligência social. Existe uma teoria que eu aprendi, graças a Deus eu aprendi, ainda estou aprendendo, que seria a inteligência social. Nós precisamos desenvolver as virtudes de olhar os pequenos detalhes. Qual que seriam esses pequenos detalhes? Como nós estamos nos portando?
Como que nós estamos falando? Qual é o tom da nossa voz? Como nós estamos nos expressando? Como nós estamos criando situações de confronto ou de harmonia? Como nós estamos recebendo a nossa família quando ela chega? Como nós estamos recebendo os nossos amigos? Porque às vezes você recebe muito bem a sua família, mas vai chegar a família do seu marido ou a sua própria família, para você ver como você age. Já de cara feia, já batendo pé, já não sei o que lá, sempre com algum conflito, sempre achando um defeito. Não é assim, gente? E às vezes a gente magoa as pessoas que estão ao nosso lado, nosso marido, nossos filhos, porque a gente não sabe se portar com inteligência social. Ao receber uma visita, ao receber um amigo, ao receber a família, a nossa família, a família do outro. Ao visitar, porque a inteligência não é só quando você recebe, é quando você também vai visitar. A gente não aprendeu. E agora que eu estou aprendendo isso, eu estou assim, extremamente constrangida de saber o quão ignorante, arrogante, prepotente eu fui durante anos de casada. Anos. Por não saber me portar e criar um ambiente de harmonia. E aí, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma das funções que Deus deu para cada ser humano, independente de ser homem ou mulher, mas vamos pensar aqui, nós mulheres, estou falando com as mulheres hoje. Uma das nossas funções em estarmos vivas, em estarmos na Terra, é evoluir, ajudar o outro neste progresso de evolução através do nosso exemplo. Ou seja, nós precisamos revelar a beleza da evolução, a beleza de Deus em nós. E como é que a gente revela isso? No nosso comportamento e na nossa comunicação. Adianta, mulher, você falar: eu amo a minha família, eu amo a minha casa, mas seu marido chega, você está descabelada e você está reclamando, xingando, se posicionando de uma forma agressiva. Adianta isso? Você vai trazer harmonia? Mas aí você fez terapia, né? Você foi lá, fez a sessão terapêutica, fez o curso de yoga, fez a meditação, orou, fez e aconteceu. Aí chegou o marido, chegou os seus filhos, você lá. Aí o marido deve pensar assim: gente, essa mulher não tá fazendo yoga? Ô, gente, ela não meditou, ela não orou, ela não tá falando de Deus, mas por que ela se comporta desse jeito? Gente, eu custei a entender que o meu comportamento precisa ser congruente com aquilo que eu prego, com aquilo que eu aprendo, com aquilo que eu ensino. Ó, demorei. Agora que eu digo 2023, final para 2024. Agora que eu estou me comportando de forma coerente e congruente. De propósito. Com intencionalidade. Com intenção de fazer aquilo. Por quê? Porque eu entendi que para eu revelar a harmonia que eu tanto desejava, eu tenho que ser a harmonia. Eu entendi que para trazer harmonia nos ambientes, até mesmo na questão da rotina da casa, eu precisava ser esta harmonia na minha organização, na minha rotina, no meu autocuidado. Eu comigo. Para depois eu transferir. Por quê? As pessoas só aprendem com o exemplo. Elas só aprendem conforme aquilo que elas observam de você. Não adianta, mãe, você falar para o seu filho: arruma a sua cama, se você está com a sua cama desarrumada. Não adianta você falar: filho, escova o dente, fica arrumadinho, tira o pijama,
Se você acorda e fica de pijama o dia inteiro. Nós precisamos ser congruentes e coerentes. E este pilar do amor ao outro é muito importante na gestão do lar. Porque se você não tem amor a si, você não tem amor ao outro. Então, primeiro, eu cuido de mim. Eu cuido dos meus. Por último, eu cuido da casa. Essa é a diferença. E aí eu pratiquei isso o ano passado inteiro. Eu falei, eu vou cuidar de mim. Vou cuidar dos meus. Por último, eu vou cuidar da casa. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você não lavar a louça hoje, mas estiver animada, feliz, fez uma comidinha gostosa, está lá com disposição, está bem arrumada, o seu marido e seu filho não vai ligar. Entende isso? Se você não passou o pano, se você não lavou o quintal, se tem um monte de roupa para lavar, que não seria o ideal, mas se você tem isso tudo, mas você está lá feliz, está com a sua unha feita, está arrumadinha, está cheirosa, recebeu bem o seu marido, seus filhos, né? Tô falando para as mulheres, mas vamos imaginar que os maridos também poderão usar esse papel para eles, né? O seu marido chega, você está lá arrumadinho, oi amor, chegou, ai que legal, e aí, como foi seu dia? Está bem? Me conta. Nossa, eu quero te contar como foi o meu. Você está lá arrumada, mas aí você deixou uma loucinha, isso não fará a menor diferença na sua vida. E é claro que nós não estamos falando aqui para você largar a sua casa, não cuidar deste pilar, mas este pilar, que é o amor ao cuidar, é o último. Então, o que nós fizemos, eu e a Natália? Nós montamos um método. Primeiro, amor ao cuidar de mim. Segundo, amor ao cuidar dos meus. Terceiro, amor ao cuidar dos ambientes. Em transformar esses ambientes. Eu preciso ter amor em tudo. Não adianta eu ter uma casa que eu não tenho o amor em tudo. E este amor começa comigo. Começa com o meu autocuidado. Com o meu auto-amor. Depois o outro. Por último a casa. Entende isso, gente? Tem uma sequência. E essa sequência, a gente precisa desenvolver ela todos os dias. Eu não acordo cuidando da casa, eu acordo cuidando de mim. Da minha conexão com Deus, de mim. Depois, no segundo momento, eu cuido da minha família. Eu dou um beijinho nos meus filhos, no meu marido, dou um carinho no meu cachorro, dou uma comidinha para ele. Depois eu cuido da casa. E existe um princípio bíblico. Ai, meu Deus, onde está o meu caderno para eu contar para vocês? Deixa eu ver se eu acho aqui na Bíblia. Porque eu leio a Bíblia, está aqui na Bíblia. Na Bíblia Sagrada. Quais são os passos para você fazer uma boa gestão do lar? Tem tanta coisa aqui anotada, gente, eu não sei onde está. Eu sei que aqui em algum lugar da Bíblia diz assim, ó. Mulher, se você quer... Ele fala para a mulher, tá? Mas ele também fala para o homem num segundo momento. Ele está em Colonicenses. Eu só não sei aonde está, gente. Está tudo marcado aqui. Ele diz assim, existe um princípio para você ter harmonia e ordem. Este princípio é como se fosse uma lei de Deus. E nós falamos ontem também, e nós falamos segunda-feira. Todo sucesso ou todo fracasso precede a uma lei. Se você segue leis universais, você vai ter sucesso. Se você não segue, você fracassará. É inevitável. E qual é a lei para o relacionamento dar certo? Existe uma prioridade que a Bíblia Sagrada nos orienta. Qual que é a prioridade? Todas as pessoas, independente de ser homem ou mulher, mas ele coloca isso em um capítulo falando, direcionando isso para a mulher. Mulher, cuida de você e da sua conexão comigo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, sabe o que é, gente, em segundo lugar? É a sua conexão com o seu marido.
Em segundo lugar. Primeiro lugar, a mulher, ela e Deus. É como se fosse uma tríade. Ela com Deus e ela com ela. Em segundo lugar, ela com o marido. Ou o marido com a esposa. Em terceiro lugar, vem ela com os filhos, ou seja, o marido ou a esposa passa na frente dos filhos. E me desculpem, por isso que eu falei, vai ter algumas mulheres que não vão gostar do que eu vou falar. Tem mulher colocando os filhos na frente. Ah, primeiro eu vou cuidar do meu filho, fazer tudo pro meu filho, filho, e o marido fica lá. E eu? Que horas que você vai cuidar de mim? Que horas que a gente vai ter um momento junto? Não é assim? Então, em primeiro lugar, você com você e Deus. Você com o marido. Depois, você e os filhos. Depois, olha que interessante que a Bíblia fala. Depois é você e a casa. A casa, ela tem o quarto lugar na prioridade. Sabe que lugar que vem o trabalho? Segundo as escrituras, em quinto. Então você cuida de você, cuida do marido, cuida dos filhos, dá um tapinha na casa, aí você vai trabalhar. Vem em quinto lugar. Depois do trabalho, vem a comunidade. A igreja, o trabalho social, você e os seus amigos. E por último, vem você e... Mentira, gente. Vem você e a família. O social seria a família, os seus amigos. E por último, você e a sociedade. Em sétimo lugar, você e a sociedade. Você e a igreja. Ou seja, o que acontece muito? Tem mulheres, e eu fiz isso. Tem mulheres que começam o seu dia pensando na comunidade. Começa o seu dia pensando nos amigos. Começa o seu dia pensando no trabalho. Começa o seu dia querendo fazer coisas pro social. Deixa os seus maridos, deixa a sua casa, deixa a si própria e fica estressada, doente e não sabe o porquê. E no fundo, a mulher se realiza quando ela tem a sua casa harmonizada. Ainda que essa mulher seja um sucesso no trabalho. Sol! Seja um sucesso no trabalho. Esteja ganhando muito dinheiro. Se ela chega em casa e a casa está desarmonizada, este dinheiro não vale de nada para ela. Porque isso é alma. O nosso dinheiro vale, o nosso esforço vale quando a nossa alma está em paz. Quando a nossa casa está harmonizada. Que dinheiro que paga a harmonia do seu lar? Nenhum. Então, se este livro sagrado estiver correto, que eu acredito que está, porque eu e a Natália, durante um ano, fizemos este estudo, começamos a colocar as prioridades corretas nas nossas vidas, e nós entendemos, realmente faz sentido. Realmente, quando eu cuido de mim, faço a minha oração, depois eu faço meu skincare, vou lá, tomo meu banho, passo um perfume, passo um hidratante, tá, não sei o que lá. Aí eu já tenho disposição para estar com o meu marido. Oi, amor, bom dia, tá, não sei o que lá. Daqui a pouco eu tenho disposição para cuidar dos meus filhos. Aí eu dou um tapinha na casa e vou trabalhar. Então, isso tem coerência, entende, gente? E o Gestão do Lar construiu um programa para você, mas nós vamos estar aqui, este programa é pago, mas nós vamos estar aqui semanalmente, às quartas-feiras, falando para vocês de cada um desses pilares, de cada uma dessa trindade do lar. E dentro desta última trindade, só para a gente encerrar, dentro desta última trindade, que seria o amor ao cuidar, entra a organização da casa, entra a organização da rotina, entra o Feng Shui, entra cardápio, entra a lista de compras, entra as finanças, entra como fazer a limpeza de determinados assuntos, tipo cloro. Eu limpo o que com cloro? Ai, manchou de
gordura, como que eu faço para tirar gordura? Enfim, aí, num terceiro momento, entra esses ensinamentos. Por que que entra? Porque eu me tornei personal organizer, eu faço isso na minha casa, eu sou terapeuta de ambiente com o Feng Shui, então também entrará o Feng Shui. Né? Então, as técnicas materiais, todas essas técnicas de cuidado da casa, de limpeza e tal, estará disponibilizada neste método, mas a gente vai também falar sobre outras questões, sobre o amor ao cuidar do próximo, o olhar, o detalhe para o próximo e principalmente o detalhe para cuidar de você em primeiro lugar. Não é legal isso, gente? E este ano de 2024, após a minha separação, Primeiro eu fui muito resistente a falar sobre isso, porque eu tinha vergonha. Eu falei, como que eu vou falar sobre algo que eu fracassei? Eu não fiz, eu não segui esses passos. Eu falei pra Natália, Natália, não tenho condições de falar sobre isso. Eu não fiz o que eu deveria ter feito, eu não me posicionei, eu não escolhi com sabedoria. Eu fui uma mulher tola. Eu destruí a minha casa com as minhas próprias mãos. Como que eu vou incentivar as mulheres a não fazerem, a fazer o que a gente está falando? Ela falou assim, Érica, às vezes Deus chama a gente para aprender no fazer, aprender fazendo aquilo que a gente não deu conta. E aí eu fui conversar com algumas pessoas, principalmente aqui do Hospital da Alma, né? Conversei com a Ana, que é uma das terapeutas. Eu falei, Ana, por que você foi fazer o Sagrado Feminino? Ela falou, porque eu não dei certo nos relacionamentos. E aí eu entendi, eu tive que buscar o conhecimento pra mim e hoje eu ensino pessoas. Eu falei, Aí fui perguntar para um outro parceiro, por que você fez a constelação familiar? Ele falou assim, porque eu destruí a minha família. Eu destruí a minha família com as minhas próprias mãos. Então, o mínimo que eu preciso fazer é ajudar outras famílias a não se destruírem. E eu, conversar com a psicóloga. Psicóloga, por que você se tornou psicóloga? Porque eu faço terapia há anos. Então eu fiquei tão curiosa. Então eu fui me formar. Então o que eu entendi? Com muita humildade aqui, gente. Eu entendi que se eu fracassei, se eu fiz tudo errado, é porque eu tenho condições de contar para vocês o que não fazer de errado. Todas as coisas que Deus colocou na minha consciência para eu não fazer, eu fiz. E tudo isso está dentro deste método. O que não fazer e o que fazer para ter uma gestão do lar com amor e harmonia. Primeiro, amor ao si própria. Depois, amor ao outro. E depois, por último, amor à casa. Desta forma, a sua casa terá alma. Porque durante anos, eu juro para vocês, as pessoas me contratavam para fazer o Feng Shui nas suas casas. Me contratam até hoje. Mas eu sempre senti que faltava alguma coisa. E eu não sabia dizer o que era. Eu falava, Senhor, eu gosto da minha profissão, eu gosto de organizar a casa. Mas eu detesto quando eu chego na casa da pessoa e ela tá de cara feia com o marido, estão emburrados. A sensação que eu tenho é que meu trabalho é manco, que meu trabalho não serve, que não sei, tá faltando alguma coisa. O que é? Durante anos, pelo menos, gente, uns 7 anos, eu me questionei. E eu chorava e às vezes eu recebia bem para isso. Né? Eu lembro muito bem que eu recebi uma grana boa. Eu fui fazer uma casa na Zona Sul, bairro, no Morumbi. Eu fiz uma casa e um mercado. Eu fui organizar uma casa, organizar um mercado. Pensa num mercado grande. Fui organizar e eu ganhei muito dinheiro. Mas a família, as pessoas que estavam lá, os donos do mercado, que eram os mesmos donos da casa, estavam brigando demais. E eu olhava para aquilo e eles brigavam na minha frente, tipo, meu. E eu olhava para aquilo e eu falava, gente, falei, Senhor, eu tô aqui para organizar a casa e a vida dessas pessoas e a vida amorosa delas está detonando. Inclusive, eles se separaram.
E aí eu pensava, o Feng Shui e a organização tinha que unir as pessoas e não separar as pessoas. Eu não me conformava com aquilo. Foi quando eu entendi que o que eu atuava era só no pilar ambiente, matéria. Organizar, limpar, fazer e acontecer. E o ambiente espiritual não tinha. O que seria um ambiente espiritual? Comunicação. Olhar aos detalhes, princípios bíblicos, autocuidado, autoamor, criar de propósito momentos intencionais, mudar as palavras. Isto eu não sabia como fazer. E através do meu fracasso, de tudo aquilo que eu fiz de errado, e aí durante um ano inteiro, graças a Deus que Deus existe, obrigado, Senhor, porque Ele foi me mostrando, filha, tá vendo isso aqui? Ó, você errou nisso, tá vendo isso? Você falou isso, você não poderia ter falado dessa forma, você poderia ter agido dessa forma. Pá, Ele foi mostrando, eu chorando, anotando tudo e conversando com as minhas amigas. Aí as minhas amigas chegavam e falavam assim, Érica, tô passando por esse problema, eu vou me separar. Eu, tira isso da sua mente. Se posiciona como esposa. Como assim me posicionar? Você, que tipo de mulher você quer ser? Aí eu começava a conversar com elas, oi, ai, verdade, nossa, eu nunca pensei nisso, pá. Relacionamento melhorava. Aí chegava outra, você separou, né? Como que é? Tá? Eu não faz isso. Faz assim, assim, assim. E foi dando certo. Inclusive a Natália é a minha parceira desse Gestão do Lar. A gente se conheceu por conta de um conflito que ela estava tendo na sua vida particular. E durante meses e meses de conversa, ela conseguiu reverter com aquilo que eu não fiz. Que eu deveria ter feito. E Deus mandou eu fazer e eu não fiz. Ah lá, gente, o barulho começou. Ah, meu Deus! Gente, tá um barulho aqui em casa. Nossa, meu Deus. E aí, beleza, só pra encerrar. Eu não fiz aquilo que Deus pediu pra eu fazer. Eu fui uma mulher tola. Só que aí eu falei, eu vou orientar esta minha amiga para ela não fazer o que eu fiz. E deu certo, ela seguiu os meus conselhos e deu certo. Aí ela me chamou para fazer a parceria com ela no canal Gestão do Lar. Nós já temos o canal, eu vou fazer aqui no Hospital da Alma, mas vai ser compartilhado também no Gestão do Lar. Então, gente, eu cansei de ser desobediente. Tudo que Deus pediu para eu fazer no meu relacionamento, na minha casa, eu não fiz. Não fiz nada que Ele pediu. Ele pede, filha, então ajuda as pessoas. Então eu cansei de não fazer aquilo que Ele pede, por isso que eu estou aqui, para contribuir com você, mulher, com você, homem, que queira ter uma vida harmônica. Através, é claro, das técnicas materiais, Feng Shui, organização, mas também das técnicas espirituais e da inteligência social. Porque são três técnicas que nós vamos utilizar para te ajudar a fazer a gestão do lar. Técnicas materiais, Feng Shui, organização, rotina de limpeza, como treinar sua empregada, como passar a roupa, como dobrar a roupa, como fazer a lavadoria, como fazer a perfumaria na sua casa, organização, tudo isso. Isso é fácil. Isso aqui é fácil, gente. Isso aqui é só treino. Depois nós vamos falar sobre inteligência social, como receber, como se portar, comunicação, o que não falar, o que falar, as linguagens do amor, como comunicação não verbal, como se expressar. Nós vamos utilizar na inteligência social e nós vamos principalmente falar sobre o auto-amor, autocuidado, despertar feminino, despertar suas virtudes, despertar seus princípios, entender seu estilo de organização, entender seu propósito, entender o autocuidado, como você se posiciona, qual é a sua intencionalidade num programa. Aí fez sentido pra mim. Agora, se alguém tivesse falado isso pra mim, talvez eu estaria casada até hoje. Porque é uma dor que eu não desejo para ninguém. Então, meus amores, é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Eu vou terminar o nosso encontro. Começou a obra reiniciou aqui. É um barulho que eu acredito que vocês não mereçam ouvir este barulho. Então, por isso que eu estou fazendo o horário até meio-dia 12, porque é o horário que eles param meio-dia 5, por aí eles param, depois eles começam meio-dia e 5, 1h, 1h05, por aí. Então, é isso. Na semana que vem, nós vamos
falar somente do primeiro pilar, que seria o auto-amor, o amor a si própria, para você fazer a gestão do lar. O que você não está fazendo, que o ideal seria você fazer para começar a cuidar de você, para depois a gente ir para cada semana, a gente vai para um desses pilares, tá? Eu também vou fazer vídeos no YouTube para você aprender a dobrar roupa, porque, gente, às vezes, você sabendo técnicas de dobras, técnicas materiais, assim, de cuidado com a casa, facilita você nessa rotina, facilita você de otimizar o seu tempo. Então, isso eu também vou gravar. E nós teremos também alguns eventos gratuitos, workshopping, sem ser no Instagram, no Zoom, para que a gente possa se encontrar e bater papo e também ensinar algumas técnicas ou coisas para vocês, tá bom? Fora isso, dentro deste método da gestão do lar, nós vamos trazer parceiros para falar sobre constelação familiar, sobre o sagrado feminino, sobre menstruação, sobre cuidado com o filho, nutricionista, como montar cardápio. Olha que legal, gente. Quem aí é perdida no cardápio? Eu sou perdidaça. Estava perdidaça, porque a Natália está me ajudando com isso. Então, às vezes, tem pessoas que não têm realmente a criatividade para fazer essas coisas. Então, fica o convite para toda quarta-feira, ao 12h, você estar aqui comigo e com a Natália, falando sobre como fazer a gestão da sua casa com alma. Porque o nosso papel é transformar o seu lar num ambiente de amor, num ambiente harmônico, para que este lar não te atrapalhe, sim te ajude a viver a sua vida que vale a pena. Tá bom, gente? Um beijo no seu coração. Fica com Deus e até breve. Fica ligadinho aqui nos stories, no TikTok, que já eu vou falar qual que vai ser o nosso próximo encontro, o nosso próximo tema, tá? E se você quer já aprender um pouquinho sobre comunicação, nós vamos oferecer para você, já está no link da bio do Instagram, o grupo de estudo de comunicação não violenta, é gratuito. Se inscreve, gente, é de segunda-feira, são 14 encontros, passa rapidinho, 2 horinhas, 1h30 às vezes dá. Mas eu tenho certeza que este grupo vai te ajudar a você a modificar aquilo que você é, não só aquilo que você fala. A CNV modifica aquilo que você é como essência, porque ela vai te trazer embasamento para você construir uma narrativa harmônica, uma narrativa assertiva. E uma narrativa destrutiva destrói toda a nossa vida. O poder vem através da nossa língua. Então, por que não modificarmos a nossa linguagem? É isso que este grupo vai fazer, ajudar você a mudar a sua narrativa. É gratuito. Entra aqui no link, se inscreva e vem participar. Entra no grupo, tem um linkzinho embaixo para você entrar no grupo de comunicação não violenta. Entra no grupo que nós vamos iniciar o nosso grupo de estudo no dia 4 de março. Tá bom, gente? E aí acaba dia 10 de junho. É bem rapidinho, gente. Toda segunda-feira vai ser bem legal. Tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até mais.